Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Assim disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, em cima desse texto, eu vou ler o contexto, porque senão aparecem os vigias nos comentários colocando: olha, tá vendo, você fala de texto fora de contexto, você não lê todo o capítulo, você pega um versículo solto. Então esse foi só para dar uma pimentada, uma apresentação no que eu estarei falando nessa mensagem. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Então vamos à nossa leitura do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Versículo 4. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. 5. Que esse tal seja entregue a Satanás, aos desejos da carne, viver uma vida longe da comunidade que eles se ajuntavam como igreja. Eles não se ajuntavam nas igrejas, em igreja, não, eles se juntavam nas casas como igreja. Então Paulo ali estava falando que ia afastar a pessoa que tinha cometido isso, fazendo ele o quê? Não participar mais da irmandade e assim ser destruída a sua carne, para no dia do juízo ser salvo o seu espírito. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a religião pega isso e fala que esse Satanás é um ser, tá vendo? Paulo pegou ele, aí Satanás estava lá fora, um ser com tridente, soltando fogo pela venta, pela boca, e todo saindo enxofre, e pronto, aí ele está lá fora da igreja, pronto, aí joga esse camarada que fez isso nas garras dele. Não, Satanás é o opositor, é o oponente, é alguém que se opõe. Ali era o quê? Era o diabo, era a carne, eram os desejos da carne dele. Então esse camarada ia ficar lá fora sofrendo, colhendo o que a carne dele estava plantando. É isso, Satanás ali. No Salmo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então aqui, do versículo 1 ao 6, entende-se que ele estava falando que uma pessoa no meio de outras pessoas que estão, uma pessoa com a mente pervertida, com o coração no mundo, desagradando o espírito e agradando mais a carne, no meio dos espirituais, essa pessoa estava fazendo mal, mais mal do que coisas boas. Porém, aqui no versículo 7, aqui já passa outro entendimento para os espirituais. Então no versículo 6 ele: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então vamos agora ao versículo 7. Joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado. Versículo 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O que nós entendemos desse versículo 7, versículo 8? Joguem as leis de Moisés fora, joguem as cerimônias, os costumes, os mandamentos, os preceitos, as ordenanças. Porque isso
é coisa velha, isso é fermento velho. Na sã doutrina, comparando-se com o pão, é um pão sem fermento. Nenhum fermentozinho, é como se fosse um pão asmos. O pão que eles comemoravam a Páscoa é um pão totalmente sem fermento. Ah, mas só no primeiro domingo ou no segundo domingo a gente se junta para comer um pedacinho de pão, tomar um suco. É fermento. Não, mas é um simbolismo. O batismo nas águas é fermento, porque é lei da purificação. Ah, mas apresentar uma criança, só apresentar a criança, é fermento. É lei de Moisés. São 613 itens. As leis que Deus quer que nós sigamos, que nós praticamos, que nós vivemos, está aqui, ó. Está no nosso entendimento, porque assim ele fez depois do ano 70, depois do juízo. Então é uma loucura, é uma ignorância, é uma cegueira, é maldição, pessoas que praticam obras do Velho Pacto, praticam obras de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é Velho Testamento, não é Novo Testamento. Dizendo que estão fazendo aquilo porque Jesus fez, fazendo aquilo porque os discípulos fez. Só que os discípulos não davam dízimo. Ninguém viu falando que os discípulos, eles cobravam dízimo 10% em dinheiro de alguém. Ele ficava lá no lugarzinho cobrando. Não, eles não davam. Ninguém viu falando que os discípulos faziam jejum, porque Jesus disse que o jejum eles iriam fazer nos dias que ele não estivesse, que o noivo não estivesse com eles. Então naqueles dias eles jejuariam, que foi somente 3 dias. Mas a chamada igreja, os religiosos, os evangélicos, os crentes, eles vivem o quê? Vamos fazer o jejum de Daniel, vamos fazer o jejum das 6 ao meio-dia, vamos fazer o jejum das 18 à meia-noite. Mas eles fazem coisa, eles vivem no fermento, eles estão tomados de fermento velho até a fuça. Eles não vivem como massa nova. Eles são filhos e eleitos de Deus no Espírito, porém estão vivendo como escravos, como servos, sendo, você não pode isso, você não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cheio de dedo em riste. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Então você quer ser uma massa no Cristo ressuscitado, você quer começar a reinar em vida, então jogue a massa velha fora. O que é jogar velha massa fora? Buscar Deus e monte. Isso é velhice da letra. Buscar Deus e templo. Isso é massa velha. Isso é fermento velho. Buscar as festividades, os cerimoniais das religiões. Tudo isso é fermento velho. Então Paulo estava falando, jogue. Paulo aproveitou o embalo do camarada que teve relação com a madrasta e ele foi até o versículo 6 falando, e no versículo 7 aí entra o espiritual da coisa, o entendimento espiritual. Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa. Então você dê um glória e fala, eu sou uma nova massa. Por quê? Porque eu já não frequento mais religião, eu não sou um religioso. Eu estou vivendo no Cristo ressuscitado. Eu estou pela fé sendo conduzido, sendo levado para lá e para cá pelo Espírito do Cristo ressuscitado, do Senhor que é o Espírito. Eu sou a massa nova. Eu não pratico mais nada. Não. Então, perdoe essas pessoas que entram nos comentários colocando Moisés, chamando a gente de herege. Perdoa eles, porque eles estão vivendo o fermento velho, o fermento, o novo fermento, a nova massa, eles não alcançaram ainda. Eles estão vivendo naquela massa levedada, na massa fermentada, na massa podre. Eles estão vivendo no que Paulo considerou como escória. Assim joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então você veja, do ano 70, quando houve o juízo de Deus, quando houve a parousia, quando ocorreu o fim dos tempos, as pessoas, os filhos eleitos de Deus, se é todo mundo, ninguém sabe. Se só são os escolhidos, ninguém sabe. Mas aqui ele está falando, ali para os seus ouvintes, Paulo estava falando que vocês já são massa nova. As pessoas que frequentam essas sinagogas, que chamam de igreja, são massa nova, só que não sabem. Vivem como sendo massa velha, massa
ultrapassada, a massa vencida. Por quê? Porque os seus líderes, os seus mestres, os seus guias não têm coragem de falar isso para eles. Por quê? Porque se falar que eles são massa nova, que eles não podem mais usar o fermento velho, o que eles vão fazer? Eles vão sair, eles vão entender os escritos e vão sair da escravidão. E aí? E os cofres? E os dízimos? E as ofertas? E as campanhas? E os altos salários? E o luxo dos seus gabinetes? E os seus carrões blindados? As suas esposas andando só na régua? Eles com aquela barrigona saliente, o ternão só na régua. Por quê? Eles não podem anunciar. O câncer do mundo, a maldição do mundo, o mundo é o que é, a desgraça que é, por causa da religião, por causa do fermento velho. A massa nova, infelizmente, aos pouquinhos está começando a aparecer. Mas a massa levedada, a massa velha, tomou conta. Então a massa nova está bem, sabe, você entende? Bem assim, está começando a mostrar sua cara. O tempo, só Deus sabe, só o Criador sabe. Quanto tempo vai durar para dar fim à massa velha? Versículo 8. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, não comendo pão e bebendo suco, não ficando mimimi, louvando, adorando Deus. Batiza-me com o Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo, eu sou seu vaso. Que vaso? Não me chama de vaso no comentário. Esses dias um camarada, vaso, eu não sou vaso, eu sou filho eleito de Deus no Espírito, pelo amor de Deus. Eu não sou vaso, eu não sou servo, eu sou filho eleito de Deus assim como você é. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Jesus não falou lá em João, capítulo 1, versículo que eu não me lembro, que ele veio trazer a verdade? Então, se ele veio trazer a verdade, o que é que tinha lá atrás? Onde não há verdade, existe a mentira. Assim que é. Jesus, veja, puxando para esse fermento, eu quero levar você a Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Cuidado com os ensinos dos fariseus. Jesus falou isso nos seus dias para os israelitas. E nos dias de hoje nós falamos, cuidado com ensinos de teólogos, cuidado com ensinos dos líderes religiosos, cuidado com o que você tem aprendido na sua chamada igreja, cuidado com o que você está aprendendo. Você está aprendendo, você está comendo do fermento velho. A massa que você está se alimentando é uma massa velha. Jesus, que a religião tanto cultua, tanto adora, Jesus de Nazaré, que eles dizem que é o Novo Testamento, que não sei o que lá, porque Jesus fez e tal, mas Jesus, olha o que Jesus orientou os seus discípulos, hein? Mateus, livro histórico, capítulo 16, versículo 5 ao 12. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento dos religiosos, dos líderes religiosos. Cuidado com o fermento desses que andam com terno Armani, na risca, cabelinho, agora eles passam gel também. Cuidado com esses balabachura, esses cantaradas, cuidado. Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Você vê, os discípulos não estavam entendendo. Porque os discípulos, eles começaram a entender quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. Lá em Lucas 24, Jesus falou, por isso que vocês não entendiam, porque era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? 9. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Presta atenção no versículo 12. Então entenderam, os discípulos aí caiu a ficha. Então entenderam que
Jesus lhes tinha dito que tivesse cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então assim é nos dias de hoje. É nos dias de Jesus e nos dias de hoje. Cuidado, porque não eram para existir religião nenhuma no mundo. Era para as pessoas viverem sendo conduzidos pelo próprio Criador, porque assim ele disse que fez depois do ano 70. A profecia do Vale dos Ossos Secos ela foi consumada no ano 70 DC, quando Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual dentro dos homens, e ele colocou ele mesmo está no espírito de dentro dos homens. Assim está em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Então cuidado, você que é um religioso, você que entra aqui criticando, falando, chamando disso, daquilo outro, não faça isso. Procure primeiro aprender, procure primeiro entender o que nós estamos falando. Venha aos pouquinhos compreendendo a nossa forma de falar. Porque eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para tomar o seu dinheiro. Claro que não. Eu estou aqui apenas lendo e passando o meu entendimento. Da mesma forma que Paulo falou para jogar o fermento velho fora, Jesus também disse aos seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, que era o fermento do quê? Das leis, do legalismo de Moisés, das maldições. Então, se o que os fariseus faziam fossem bons, se o que os religiosos, os líderes religiosos de hoje em dia, se o que eles fazem, ensinando Moisés, praticando obras do velho pacto, se fosse algo correto, nós aqui não estaríamos falando ao contrário. Mas nós estamos seguindo o quê? O raciocínio, o entendimento. Então, se Jesus falou, cuidado com os ensinos, as doutrinas dos fariseus, da mesma coisa, quem são os fariseus saduceus hoje? Quem são? São os papas, os bispos, os pastores, que esses títulos não existem mais na terra, mas eles se intitulam apóstolos. Então cuidado com o ensino desses camaradas, porque eles são carnais, de espirituais nada, de revelação nada, de conhecimento da sã doutrina nada. O que eles conhecem é só Moisés, porque com Moisés nas mãos é fácil roubar, enganar, manipular. Com Moisés na mão, eles conseguem aplicar as doutrinas, os ensinamentos deles na vida das pessoas. Assim é. Fermento velho eram as leis mosaicas. Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 6. Eu quero ler depois esse aqui na Bíblia Viva, para você ver que interessante. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Quer ver na Almeida Revista Atualizada, como que fala esse texto? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Na Bíblia Viva 2002. Bíblia Viva 2002. Tá vendo? Olha o tamanho aqui, ó. Tem mais coisa. Ó. Olha que interessante nessa tradução. Agora, entretanto, vocês não precisam mais se preocupar com as leis e costumes judaicos. Batismo, lei da purificação. Comer pão e beber suco, uma representação da Páscoa judaica. Buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, jejuar, apresentar criança, e aí, vigília, usar roupas de fariseus que tem por aí. Gente, coisa ridícula. Aqui perto de casa tem uma sinagoga aqui, os caras são gentios, eles nem sabem disso, eles nem sabem. Você passa lá, o cara usando aquele negocinho kippá, que usa, acho que é kippá o nome daquilo, tabite, aquele negócio. Os escravinhos, as ovelhinhas deles, eles usam uniforme, parece uma empresa. Não, mas é uma empresa. Aqui, ó, a estrela de Israel. Faz tempo que eles não passam aqui na frente da minha casa. Graças a Deus, parece que eles estão dando a volta. Eu acho que eles veem meus vídeos. Acabou, Paulo aqui falou que já era. As leis, os costumes judaicos, acabou. Será que você é tão cego? Você que entra aqui falando, não, que nós temos que fazer isso. Será que você é tão cego? Você é tão orelhudo? Me desculpa de falar. Será que você é tão ignorante que você não consegue nem acreditar no que está escrito? Não acredito no que eu estou falando. Eu já falei isso diversas vezes.
Não acredite em mim, acredite no que está escrito. E olha que tradução é essa. Agora, entretanto, vocês não precisam mais se preocupar com as leis e costumes judaicos, porque morreram enquanto ainda escravos disso tudo. Assim, agora vocês podem, na realidade, servir a Deus, não à moda antiga, obedecendo mecanicamente a um conjunto de regras, mas de modo novo, de todo o coração e de todo entendimento. Meu amado irmão e minha amada irmã, assim é. O que é viver em novidades de vida? É não fazer uso mais do fermento velho. É não comer mais da massa antiga, da massa velha, da massa levedada, da massa fermentada. Você, quem nasceu depois do ano 70, já nasceu massa nova. O símbolo maior do legalismo, o símbolo maior das leis dadas a Moisés era o templo, e esse templo estava de pé no ano 70, quando Jesus voltou de uma forma espiritual, e um soldado romano, sem intenção, ele lançou uma flecha. Essa flecha na ponta tinha fogo ali, pegou nas cortinas do templo, e esse templo incendiou, queimou, que não sobrou nem os alicerces. Foi dado fim, veio abaixo o templo. E Deus estabeleceu a nova Jerusalém, o tabernáculo, o templo espiritual dentro dos homens. Assim está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Assim foi dado aos filhos eleitos dele a oportunidade de viver na massa nova. Isso aconteceu lá no ano 70. Nós estamos no ano 2022, no século 21. Então, se você ainda escuta esse canal, eu acredito que não, mas sim, escuta, e você um dia falou assim, mas vocês da graça vêm agora querendo mudar algo que quase há 2000 anos eles ensinam. Então, eles ensinam fermento velho, eles ensinam coisas da massa antiga, mas está escrito que nós fazemos parte da massa nova, não mais da caducidade da letra, não mais dos ensinos farisaicos, não mais dos preceitos cerimoniais de Moisés. Amém? Então eu espero ter passado o meu entendimento a respeito de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, principalmente o 7 e 8. E se foi útil para você, dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Olha os comentários que eu estou recebendo aí, lá do Japão. Olha onde o vídeo tem chegado, lá no Japão, na Espanha, na Argentina, no Chile, pessoas comentando, olha, eu estou aqui em tal lugar. Uma abençoada lá de Moçambique, África. Veja como que como essa massa nova, ela vai crescendo e vai se espalhando. Então, se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe o vídeo. Se você é novo aqui no canal e você se identificou com a mensagem, você quer continuar recebendo, se inscreva no canal, tem um sininho do lado, você ativa esse sininho para receber novas notificações. Amém? E vamos seguir reinando em perfeita vitória no Cristo ressuscitado. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!